Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a Índia dentro do cenário global. Para essa perspectiva, obviamente, é necessário que se faça uma representação da Índia dentro do quesito emergente, e dentro desse quesito emergente é interessante que você conceitue o que é um país emergente. Dentro dessa perspectiva, claro que alguns elementos fazem necessário. O primeiro deles pode ser destacado em termos quantitativos o nível populacional da Índia, que dentro de uma característica novamente quantitativa, representa a segunda maior população do planeta. Além desse nível quantitativo, se percebe dentro da economia indiana uma certa disparidade em alguns elementos hoje muito evoluídos, qualificadamente falando bem altos, mas também elementos baixos de até certa dependência de tecnologia estrangeira. Então, a esses países que têm essa desnivelação, um mecanismo mais qualificado e um mecanismo menos qualificado, se percebe que dentro do âmbito global se caracterizam por serem países emergentes, que estão num processo ainda de consolidação das suas próprias tecnologias. Dentro disso, pode-se evidenciar a Índia dentro de um cenário global de amplas discussões e amplas movimentações. E uma das movimentações mais visíveis é a participação da Índia nos BRICS. Os BRICS não é um bloco econômico, ele representa sim uma qualificação feita em países com características similares. Esses países, evidenciados pela sigla Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, remetem à perspectiva de serem países grandes, serem países com mão de obra farta, às vezes não tão numerosa, mas às vezes qualificada ou não, e uma grande quantidade de recursos naturais. Estes elementos fazem com que este grupo seja chamado de BRICS. Obviamente, eles se reúnem, fazem discussões, as chamadas cúpulas, e até existe uma certa facilidade da comunicação em termos econômicos. Mas isso não estabelece bloco econômico, porque não existe nada assinado falando sobre isso. Mas, nesse quesito de evidenciar as características, a Índia não deixa por menos. Dentro do potencial econômico se percebe um crescimento acelerado nas últimas décadas, principalmente, e remetendo a muitas modificações. Essas modificações ficam visíveis quando olhamos essa tabela e observamos que a Índia não deixa a desejar para nenhum dos outros países. Por quê? Que gradualmente passou de um mercado econômico agrícola para um mercado econômico em desenvolvimento tecnológico, passando pelos mecanismos de química, siderurgia, chegando à parte tecnológica. E isso faz com que a Índia literalmente seja inspiradora no sentido de investimentos estrangeiros. Esses investimentos remetem a um comércio exterior extremamente amplo pela alta alfabetização que a Índia vem atingindo nas últimas décadas, e além da facilidade em negócios evidenciada por essa tabelinha aqui, onde o próprio governo se faz presente na maioria das conversas globais. Isso logicamente faz com que um grande número de empresas seja atraído, sejam elas multinacionais ou não, evidenciando a necessidade e a oferta dada pela mão de obra numerosa que gradualmente vem se qualificando. Mas isso não diminui a situação de que ainda existem problemas na Índia, que se remetem a quase todos os países do mundo. Uma delas, a chamada desigualdade social, onde você vê pessoas com alta qualificação, otimamente remuneradas, otimamente instaladas, e em contrapartida você vê um número de pessoas em situações precárias, em condições também de moradia e trabalho precários. Isso faz com que a gente tenha uma Índia no cenário global evidenciando problemas, mas ainda dando indicativas que faz parte de um nicho muito interessante de país com muito potencial de crescimento. Nesse vídeo falamos sobre a Índia dentro do cenário econômico global. Espero que vocês tenham gostado e até breve.